Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês e com suas respectivas famílias, aqui representada por vocês. Que o Senhor os abençoe, dê saúde, dê uma semana muito abençoada, próspera em todos os sentidos, porque prosperidade não é dinheiro, prosperidade é estar bem com Deus e, e permitir que Ele faça cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Isso é prosperidade, se a gente está bem com Deus, vai bem com tudo ao nosso redor, né? Na aula anterior, eu falei para vocês que eu estava com 2 aulas atrasadas, uma por conta do dia da eleição, a outra por conta do congresso que teve na nossa igreja e não deu para poder ministrar a segunda aula desse trimestre. E essa semana também não deu para passar no domingo, porque teve Festcamp no Ministério de Peru, ao qual eu pertenço, então acabou ficando sem passar, sem haver a ministração da aula, né? Então, na aula anterior, eu falei sobre as promessas de Deus num todo, né? Para toda a humanidade, para nossas vidas, incluindo nós. Eu também ministrei sobre as coordenadas que Deus nos dá para sermos abençoados. Então, quando a bênção está escassa nas nossas vidas, a Bíblia diz que a culpa, deixa bem claro que a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo. A Bíblia diz que esquece o homem, queixa dos seus próprios pecados. Então, Deus, ele ensina por meio das Escrituras até como a gente ser abençoado. Agora, se a gente não consulta a palavra de Deus ou não gosta nem de ouvir a palavra de Deus, não tem como a bênção repousar sobre as nossas vidas, né? Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre a bênção que Deus prometeu, as promessas de Deus para a nação de Israel. E aí você pode dizer assim, mas o que tem a ver com Israel? Tem tudo a ver, né? A nossa salvação vem de um judeu, vem de um descendente da tribo de Judá, vem de um que é descendente do trono de Davi. Por isso que o cego Bartimeu, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é a paz mansanda, Deus te abençoe, minha amada. Não é que ele era filho de Davi biologicamente, mas que ele descendia da tribo de Davi, né? E aí a gente entende que, querendo ou não, nós somos pessoas abençoadas por intermédio dessa nação. E nós vamos entender isso durante essa aula, porque que a nossa bênção depende do posicionamento nosso diante dessa nação chamada Israel. Então nós vamos começar por um versículo que nós vamos fazer leitura, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Semana passada eu até comentei sobre esse versículo, né, na aula anterior que eu ministrei. E que fala sobre o chamado de Abraão. Deus, ele chama Abraão, né, lá no capítulo 12 de Gênesis, e ele faz uma promessa. Antes de entrar nessa questão de Abraão, temos que entender uma coisa. Deus, ele é o maior missionário que existe, e ele investiu na humanidade. Então, Israel teve uma chamada específica, né? A nação de Israel, ela foi privilegiada porque ela teve uma chamada específica para poder servir de modelo para as outras nações. Não é que Israel é o bichinho de estimação de Deus, não. Ela teve o privilégio de ser escolhida por Deus para poder representá-lo para as outras nações, para servir de modelo para as outras nações, ao ponto de atrair as outras nações para a presença de Deus. Então, nós vamos aprender tudo isso no decorrer dessa aula. Porque a gente observa desde o princípio, quando Deus criou o homem, que veio o pecado, enfim, a gente observa que ali, quando teve o primeiro homicídio, quando eles foram lançados fora do Jardim do Éden, teve o primeiro homicídio cometido por Caim, a gente observa que ali descendeu uma linhagem piedosa e descendeu uma linhagem impiedosa. E essa linhagem piedosa e impiedosa sempre houve desde o princípio. Porque mesmo Caim, a linhagem piedosa, ela não prevaleceu contra a linhagem impiedosa. Porque mesmo Caim, praticando homicídio e tentando exterminar a linhagem piedosa, Deus levanta Sete, um dos filhos de Adão, a linhagem
de Sem, né? É de onde descende o título de semitas, descendentes de Sem, né? Quem que foi Sem? Sem não, Sete. Sem é o filho de Noé. Sete era um dos filhos de Adão. E de Sete vem a linhagem, a continuidade da linhagem piedosa. Estou explicando assim detalhes para você que não conhece a Bíblia muito bem, conseguir entender que tudo que está escrito na Bíblia está escrito por um motivo, para apresentar o plano da redenção, para apresentar Cristo lá na frente, falando de um Deus remidor que viria, que seria Deus conosco, Jesus Cristo, sabe? Jesus que traduzido é Emmanuel, Deus conosco. Então, quando o anjo aparece ali para Maria, ele diz que o nome dele seria Emmanuel, que traduzido era Deus conosco, né? Então, nós vamos observar que essa linhagem piedosa, voltando aqui, essa linhagem piedosa e a impiedosa sempre teve. E dá-se a impressão que até em Noé, a linhagem impiedosa, ela sobrepôs a linhagem piedosa. Dá-se a impressão, não é nítido. Porque a humanidade desceu ladeira abaixo, fazendo o que não agradava ao Senhor, de tal maneira que a ira de Deus desceu e Deus exterminou a humanidade por meio de um dilúvio. Como está escrito, todo mundo sabe disso, até as crianças sabem disso. E aí a gente observa o seguinte, que quando, eu estou resumindo aqui, quando Noé sai da arca, com os filhos dele, a gente observa que ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Sem, vem a descendência dos semitas. E tem todo vamos dizer assim, tem todo um pano de fundo nisso daí. Por que Sem foi escolhido como a linhagem piedosa, abençoada? Porque a gente observa que quando Noé sai da arca, acontece um episódio que Noé, ele se empolga, plantou a vinha, se empolga, fez vinho, bebeu, embriagou, ficou nu lá dentro da tenda, né? Embriaguez, tomar bebida forte, traz desequilíbrio para o ser humano e o ser humano comete besteira desde o princípio. E aí Noé fica nu dentro da tenda, e quando Noé fica nu dentro da tenda, Cã, né, que é onde descendem os cananeus, terra de Canaã, a gente observa que Cã entra dentro da tenda e vê Noé nu. E ao invés dele cobrir a nudez do seu pai, ficar quieto no canto dele, por isso que Deus detesta gente linguarudo, gente que difama os outros, gente que joga o nome dos outros na medina, né? Cã pega, sai de lá e vem correndo fofocar para os 2 irmãos que estavam fora da tenda, avisar para eles que o pai dele tinha embriagado, que estava lá nu. Mas a reverência naquele tempo, que era para continuar até o dia de hoje, o respeito que tinha pelos pais, fez com que Sem e Jafé, em respeito ao pai, em reverência ao pai, a Noé, pegasse uma cobertura e viesse, a Bíblia diz que eles nem vieram de frente, eles vieram de costa e cobriram a nudez do seu pai, para poder não ver a nudez do seu pai igual fez o Cã. E por conta disso, quando Noé fica sóbrio, ele abençoa Sem e Jafé, e ele amaldiçoa Cã. E pode observar que os cananeus foram escravos. Por que eu digo escravos? Dos outros 2, principalmente da linhagem semita. Porque os cananeus foi quem preparou, Canaã era uma terra que manava leite e mel, como Deus prometeu a Abraão. Mas quem foi que cuidou da terra de Canaã, das terras de Canaã, até que se cumprisse a promessa de Deus na vida dos descendentes de Sem? Foram os cananeus, os descendentes de Cã. E ali se cumpre toda as profecias da boca de Noé, quando ele abençoa Cã, abençoa Sem e Jafé, quando ele diz que Cã ia ser escravo, né? Iria trabalhar. Aí a gente observa o cumprimento que o povo de Israel, descendente da linhagem semita, mais tarde, libertado por Moisés, tirado do Egito e conduzido até a terra de Canaã, eles possuem a terra de Canaã, eles expulsaram, porque era promessa de Deus. Deus mandou eles se apossar da terra de Canaã. Ou seja, tudo que tinha lá, tudo que foi preparado lá para o povo de Israel tomar posse da promessa de Deus, foi preparado pelos cananeus, os descendentes de Cã. Então, resumindo, eles foram escravos da linhagem semita, né?
Eles foram escravos no sentido de trabalhar, preparar tudo para que outro povo viesse e tomasse conta. Mas enfim, vamos agora entender aqui que Abraão, ele faz parte da linhagem piedosa, ele é filho de Terá, né? E a gente observa que Deus ele vê graça em Abraão e ele chama esse homem no capítulo 12 de Gênesis e ele faz uma promessa e ele diz assim, ó, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Eu vou pegar a Bíblia aqui, porque eu peguei minha Bíblia, mas coloquei aqui atrás do celular. Espera aí só um pouquinho. Gênesis capítulo 12. Eu vou ler do 1 ao 3, para vocês entenderem que foi a chamada. Foi o momento que Deus chama Abraão. Deus faz o convite. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus sabia que Abraão tinha fé para ouvir a voz dele. Uma fé que pouquíssimos têm nos dias de hoje. Eu diria que está quase em extinção. Alguém ouvir a voz de Deus dizer, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai de dentro da casa do teu pai, ou seja, deixa teus descendentes aí para trás e vem comigo, porque eu vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar. Não é assim, ó, Luciete, sai daí da terra que você está, do meio da tua parentela, e vai para a Austrália. Não é esse tipo de promessa. Ele não disse onde que Abraão ia, de princípio. Ele só falou que ele iria mostrar com a terra que ele iria levar Abraão. E aí a gente vê que Abraão continua a promessa e ele diz, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei, pode ver que está tudo no futuro, né? Farei de ti, abençoarei, está tudo para o futuro. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. 4 promessas dentro de um versículo só, gente. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu também serás uma bênção. Foi a promessa de Deus para Abraão. Foi promessa para o presente e para o futuro, para as gerações futuras. E aí a gente vai entender, quando eu dar aula sobre as promessas que Deus tem sobre a igreja, a gente vai entender que a gente é herdeiro das promessas de Israel. E é por isso que a gente tem que orar por Israel, né? E aí diz assim, abençoarei os que te abençoarem. Isso é promessa de Deus. Ah, mas isso daí, Lu, foi para Israel. Lá para o tempo, aquele tempo, naquela época. Isso aí não é para nós, não. Ah, é? Então quer dizer que a bênção de Deus, quando ele diz que ia abençoar as outras nações, e isso inclui o Brasil no meio, a gente toma posse. E quando chega a hora que diz, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, então quer dizer que aí a gente rasga esse pedaço do versículo e joga fora. Não. A promessa continua de pé, tanto de bênção para quem abençoa Israel, como de maldição para quem amaldiçoa Israel. Então, eu prefiro abençoar através das minhas orações. A paz, irmão Anselmo, que Deus te abençoe. Então, nós vimos aqui, esse é o pontapé inicial da aula de hoje, falando sobre as promessas de Deus, sobre a vida de Abraão, e que perdura até os dias de hoje na vida da igreja. Isso é muito profundo. Eu comecei lá de Gênesis para poder vocês entenderem que a Bíblia não foi escrita por acaso. Tudo que está escrito para um propósito, que é a gente entender o plano da redenção. E não existe outro objetivo, outro foco dentro da Bíblia que não seja Jesus, de Gênesis até Apocalipse. Poxa, mas lá em Gênesis está falando sobre Jesus? Tá. Quando Deus promete para Adão e Eva lá, quando eles pecaram, ele diz, e lá quando Deus vai ter uma conversa com o trio, Adão, Eva e a serpente, ele diz que por meio da mulher iria vir um que esmagaria o poder da serpente, o poder de Satanás. E assim Deus o fez. Então, essa semente que descenderia da semente da mulher, é Jesus Cristo, que foi ele quem foi crucificado, foi ele quem esmagou o poder do pecado. O primeiro Adão caiu, né, e trouxe a morte para o mundo. Mas o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo, ele trouxe vida. Então nós temos vida em Cristo e direito a uma eternidade com Deus por meio do segundo Adão, que é Cristo, que é Jesus Cristo, né? Mas vamos voltar aqui. Na questão da leitura de Gênesis, nós já lemos até o 3, né? As promessas de Deus para Israel. E lá em Romanos 9, diz assim, em Cristo digo a verdade e não minto, isso é o apóstolo Paulo falando. Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito. Tenho grande tristeza, olha o que o apóstolo Paulo diz.
tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ou seja, ele está falando do povo judeu, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, descende Cristo, né? Segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito eternamente, né? Então aqui a gente vê duas passagens bíblicas se completando aqui. Primeiro em Gênesis, falando da promessa, para poder a gente entender o que nós vamos estudar agora, a partir dessa leitura que eu acabei de fazer, em Gênesis, e esses versículos que está registrado em Romanos 9, do 1 ao 5. Então nós vamos ver aqui que as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus, antes de Jesus vir para cumprir o seu propósito, o plano da redenção aqui na Terra. Eu dizia outro dia no seminário, gente, a grandeza do nosso Deus, não uma grandeza apenas de soberania de tamanho, mas a grandeza do nosso Deus, dele está sempre se aniquilando para poder vir ao encontro da humanidade e trazer a humanidade para o centro da sua vontade. Deus sempre criando um meio de andar com o seu povo, de direcionar o seu povo, de guiar o seu povo. Por isso que Ezequiel diz, no livro do profeta Ezequiel, Deus dizendo, desejaria eu, né? É como se ele dissesse assim, ficaria eu feliz em ver um ímpio morrer? Não, o desejo de Deus é que esse ímpio se converta, que esse ímpio entenda o que é ímpio, é o praticante da impiedade. É aquele que amanhece o dia já maquinando o mal, como dizem Provérbios, que a impiedade, os filhos da impiedade, eles amanhecem o dia já maquinando o mal. Eles não conseguem acordar sem pensar em planejar o mal, em fazer alguma coisa para destruir alguém, para destruir as famílias, para destruir o seu próximo. Esses são os praticantes da impiedade. Então Deus ele não tem prazer na morte daquele que pratica a impiedade, do ímpio. Antes ele deseja que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e se achegue a Deus para que tenha direito à salvação, né? E aí a gente observa que há mais ou menos 4.000 anos atrás, as promessas de Deus foram proferidas, né? Direcionadas ao povo de Israel. Tudo começa aqui onde eu li para vocês, na chamada de Deus, no convite de Deus para Abraão, e Abraão atendendo. E a gente observa uma coisa, que tudo começa em Abraão. Ele fez promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada estava implícita as promessas para Israel como nação ímpar. Era um homem que iria dar origem a uma nação. Isso é muito lindo, gente. E Deus, ele complica tudo antes para depois ele descomplicar. Porque primeiro que ele chama um homem, que ele casa com uma mulher que era estéril. E esse homem, ele faz uma promessa de dar um filho, né, chamado Isaac, para Abraão. E aí cessa os costumes, ou seja, o ciclo menstrual da mulher. A Bíblia diz que Abraão também já estava com seus membros amortecidos. Ou seja, os dois já eram velhos. Não tinha condições mais de gerar nada, de produzir fruto nenhum. Mas é no meio da esterilidade, é no meio do impossível que Deus aparece para mostrar que todo fruto para vir à existência depende da fonte, onde está arraigado. E Abraão estava arraigado em quem? No Criador, enraizado espiritualmente no Criador. Ele cria nas promessas, ainda que velho, ainda que já idoso, mas ele acreditava que se Deus falou, ele era poderoso para cumprir. Como eu disse a semana passada, Deus ele não é homem para mentir e nem filho do homem para poder se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas aqui eu torno a repetir, cuidado, não fale aquilo que Deus não falou, porque se Deus não falou, ele não vai cumprir. Nós estamos vivendo uma geração de gente muito frustrada, sabe por quê? Porque está cheio de profeta dizendo, assim te diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. E aí essa geração fica esperando o que saiu da boca dos profetas se cumprir e não se cumpre. E eu sempre digo, a maior profecia está aqui, ficar atento. No culto, quando você for para o culto, presta atenção. Qual é a mensagem que está vindo da boca de quem está ministrando? Porque essa palavra aqui, ela não falha. A palavra que for ministrada, se veio direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e você sentiu no teu coração, o Espírito Santo testificou dentro de você de que aquela palavra era a palavra que você precisava, então a palavra de Deus ela é fiel para cumprir. Mas quando eu, Luciete, falo assim, diz o Senhor está mandando eu dizer, eu corro o risco de frustrar a vida dos outros e ainda escandalizar o nome do Senhor.
deixar muita gente frustrada, que é o que está acontecendo nessa geração nossa. Que não quer ler Bíblia, que não quer participar de culto de oração, que não quer participar de culto de ensinamento, mas quer ouvir os profetas bradar em cima do altar e dizer assim, te diz Senhor, mesmo que o Senhor não está dizendo, mentindo, dizendo, usando o nome do Senhor, ao invés de deixar Deus usar, usando Deus. E Deus se ira com isso. Já vi muitas coisas ruins vindo sobre a vida de pessoas e profetas, que se diziam profetas, por estar deixando, de uma certa forma, o espírito adivinho ficar tomando conta da sua vida, atirando no que viu, para ver se mata o que não viu. É uma confusão desgraçada, sabe? Mas na palavra de Deus não tem confusão, gente. E aí depois não se cumpre, acontece tudo ao contrário. E a pessoa fica frustrada e ainda diz, mas não foi Deus? Se fosse Deus, tinha cumprido. Não tinha dado errado, né? Mas enfim, vamos voltar aqui, né? E nós vimos que Deus faz a promessa a Abraão e Deus cumpre. E ele dá o filho chamado Isaac, né? Paz, Fábio, Deus te abençoe. O Lucas também, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então a gente observa agora, nós vamos entrar aqui no primeiro tópico, a promessa da criação de uma grande nação. Deus diz, far-te-ei uma grande nação. Essas promessas tinham como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos quando ele disse que ele seria pai de uma grande nação. Aí se fala hoje para alguém uma coisa dessa, o outro que não tem a mesma visão que Abraão tinha, já diz logo, ó, megalomania, a mania de grandeza. Porque tem gente que é assim, que é do partido do contra, né? Mas está implantado dentro da igreja só para observar as bênçãos dos outros e dizer que não vai se cumprir. Mas se Deus te fez uma promessa, creia que Deus é poderoso para cumprir as promessas de Deus na tua vida. Não deixa a voz do adversário dizer o contrário. Se Deus falou, está falado. Passe o tempo que passar, a promessa vai se cumprir. E aí a gente observa que quando Deus ele faz esse convite, faz essa promessa para Abraão, ele está com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Ela não tinha filhos. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão, né? E aí a gente vê a segunda promessa dizendo, e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A gente vê que Deus engrandeceu tanto o nome de Abraão, que Abraão é conhecido por todos os cristãos na face da terra. Abraão é conhecido por toda a nação de Israel. Abraão, o nome de Abraão se tornou grande do jeito que Deus fez a promessa, né? E Abraão também foi uma bênção. Ele foi uma bênção em todos os sentidos. Ele foi abençoado no sentido, ele foi próspero em todos os sentidos, abençoado em todos os sentidos. No sentido financeiro, ele foi rico. Porque tem gente que acha que para ser abençoado por Deus tem que ser pobre ferrado. Não, quando Deus quer abençoar, a Bíblia diz que a bênção financeira, né, riquezas é dom de Deus, ele dá para quem ele quer. E ele dá habilidades para as pessoas administrar riquezas aqui na terra. Mas Abraão, ele era abençoado, abastado em todos os sentidos. Ele falava com Deus, ele ouvia Deus, ele falava com Deus, Deus respondia. Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande e ele também era rico financeiramente, né? Nós vamos, aí como diz o pastor Cláudio, até quando chega na hora da gente tem que ser pobre ferrado para poder mostrar para o povo que a gente tem uma vida com Deus. Eu não entendo isso. Isso não quer dizer que quem é pobre também não pode servir a Deus. A Bíblia diz que sempre teve rico e pobre. E Deus, ele é tão inteligente, eu vejo a grandeza de Deus em tudo isso, gente, que o rico, ele não vive ser o pobre. Porque o pobre serve o rico, né? E o pobre não vive também sem o rico. É um dependendo do outro. Isso é completude do nosso Deus. Deus, ele pensou em cada detalhe. Ele sabia que para poder alguém ter muitas riquezas, precisava de alguém para administrar. E não tem como um rico administrar a riqueza do outro. Ele vai administrar a riqueza dele. Então Deus deixa também os pobres na terra e um se completa no outro. É para um se completar no outro. Não é para um esganar o outro, sabe? Escravizar o outro, não. Tem mensagens dentro da Bíblia até ensinando como a gente ser um bom patrão, como a gente ser um bom funcionário. Mas não vem ao caso agora. Nós estamos falando das promessas de Deus para a vida do povo de Israel, né? E aí a gente vê que Deus, ele abençoa Abraão, ele engrandece o nome de Abraão, né? Vamos ver aqui, Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Imagina que Abraão ia imaginar que ele iria morrer e que o legado dele iria perpetuar a gente. Imagina. Então, às vezes, a gente tem um coquinho desse tamanho, sabe? E Deus fala assim, eu tenho um grande projeto na tua vida. Mas a gente tem um coquinho tão pequeno que a gente já pensa aquela coisinha assim, desse tamanhinho, sabe?
E aí começam os processos, porque Deus avisa que a gente vai ter, que Ele vai desenvolver um projeto muito grande através das nossas vidas, mas Ele não diz os processos que a gente vai passar. E aí quando vem os processos, para poder amadurecer a gente, para poder a gente chegar no alvo, no lugar, no propósito, para poder se cumprir o propósito, aí a gente fica esgoelando, fica se jogando igual lagarta na areia quente. Ó vida aos céus, querendo morrer lá, esturricado na areia quente, né? Achando que não aguenta passar os processos. Quantas vezes na minha vida eu não falei assim para Deus? Deus, eu não tô aguentando mais. Não é assim que a gente chega na presença de Deus? A gente chega na presença de Deus assim. Quando a gente está passando por um processo muito difícil, a gente chega esgoelando, sabe? Gritando em silêncio, só através do soluço. Senhor, eu não aguento mais. Deus, eu quero morrer. A gente pede a morte, igual a Elias. E Deus está conversando com alguém aqui. Ou com alguém que vai entrar. E aí, Deus virava para mim e falava assim. Deus falava assim, aguenta assim, porque sou eu que te sustento. Não é você que se mantém de pé. Você não acorda de manhã porque você quis acordar, você acorda porque eu te dou oxigênio. Você só se levanta da cama porque eu te coloco de pé, eu te dou força, vigor para poder se colocar de pé. Então qualquer processo que eu te passar, você vai suportar porque sou eu que te sustento. Se eu não te sustentar, eu te recolho e trago para mim. Então, nós somos eternos, dependentes do Senhor, nós somos 100% dependentes do Senhor, né? Então, Abraão tinha uma dependência assim do Senhor, mas eu imagino que Abraão, na sua limitação de raciocínio, ele não imaginava que o nome dele iria perpetuar desse jeito, né? Mas assim, enfim, vamos lá. É que Deus dá assim, abre uns parênteses para a gente conversar com quem está assistindo a aula, né? Porque eu sempre falo, eu ministro ensinando e ensino ministrando. Eu dou a aula mais focada nos céus, naquilo que Deus tem para falar por meio da aula para vocês que estão me assistindo, do que mesmo focada aqui no que a revista, no que está escrito na revista. Então nós vamos ver aqui que Deus ele promete que Abraão seria uma bênção. E nós vemos que nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa demais significativa, pois Abraão era um filho de uma família idólatra. Até Terá, o pai de Abraão, ele era idólatra. Ele viveu em Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus a idolatria predominava lá, né? Então, nós vamos ver que Deus arranca ele do meio de uma família idólatra. Não se escandalize quando você vê alguém idólatra, alguém que é assim intenso em outra religião, uma religião pagã, sabe? Invista nela, porque do mesmo jeito que ela é intensa lá, ela será intensa quando estiver na presença do Senhor. Deus arranca Abraão do meio de uma família de idólatra para poder representar Deus na terra, gente. Um único Deus. Um Deus que a nação de Ur dos Caldeus não conhecia. E assim foi feito. Então Abraão era filho de família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, né? O povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Você lê a Bíblia, você lê qualquer livro, Flávio Joséfo, de alguns historiadores, você vai descobrir que o nome de Abraão está sempre em evidência. Aí vem, e abençoarei os que te abençoarem. Aí entra a nossa parte, viu? Os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, por meio da nação de Israel, todas as nações poderiam ser benditas, ou também podem ser malditas. Porque a nação que abençoar, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, não estou dizendo Israel, espaço geográfico, porque é possível que tenha pessoas que habitam no espaço geográfico de Israel que não é israelita diante de Deus, né? E aí a gente observa que todos que abençoarem, e abençoarei os que te abençoarem, isso está no versículo 3. E amaldiçoarei, isso foi Deus quem falou, não foi Luciete, não foi o pastor fulano, o pastor Beltrano, no bispo, o apóstolo Paulo, não. Foi Deus falando com Abraão, que seria assim com os descendentes dele. E os descendentes de Abraão é a nação de Israel, os israelitas, fiéis a Deus. Então a gente observa que vem a promessa de serem abençoados todos aqueles que abençoarem Israel, e também de amaldiçoar aqueles que amaldiçoar, aquele que se levantar contra Israel. Ficou assim, sabe, prestando atenção nessas guerras aí, eu falo, coitado. Ah, meu pai, o povo de Israel, quando ele se posiciona diante do Deus deles, assim, do Deus nosso, do Deus criador, do Deus que fez os céus, até quando ele se posiciona, gente, não tem pra ninguém não, né? Às vezes Deus até permite umas guerras assim, para poder, quando ele percebe que o povo de Israel tá indo muito rumo a outros propósitos, Deus permite alguma coisa desse tipo para poder trazer o seu povo para o centro da sua vontade. E aí a gente observa aqui, vamos observando aqui, essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse.
Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria ou duraria em sua posteridade, nos seus descendentes. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Observa isso. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Né? E aí nós vamos ver aqui esse detalhe: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Porque se Abraão, como eu expliquei no começo, no pano de fundo dessa aula, de Abraão descende Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, e de uma dessas tribos, da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, descende Jesus Cristo. Então, veja bem que da descendência de Abraão, porque Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Vamos lá, aqui eu vim da frente para trás. Então vamos de trás para frente. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó gera as 12 tribos que formam a nação chamada Israel. Né? Quando Deus muda lá o nome de Jacó para Israel no Vale de Jaboque, mas eu não vou poder entrar por esses caminhos agora, para explicar como é que Jacó se transforma em Israel. Mas enfim, em outra ocasião a gente aprende isso aqui. Ou vocês dão um Google lá e aprende. Já pesquisa logo, né? Para poder aprender. Então nós vimos que nessa profecia Deus já estava falando sobre o Messias que descenderia de Judá e que por causa do Messias, por causa de Jesus Cristo, todas as nações, todos os povos, línguas, tribos, nações seria bendito por meio da pessoa de Jesus Cristo, que descende de Davi, que vem da tribo de Judá, que é descendente da tribo de Judá também. Por isso que as pessoas falam Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, né? Porque descende da tribo de Judá, que é um dos filhos de Jacó. Mas vamos lá. Então podemos ter essa confiança por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. O que são as boas novas, as boas notícias? Tem o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, e aí depois, segundo escreveu João, e depois a igreja nasce e dá, em Atos 2, ela é inaugurada, e aí vem os apóstolos de Jesus Cristo e dá continuidade, é por isso que eu e você estamos aqui hoje, né? Então acho que deu para vocês entenderem de uma forma mais detalhada. Vamos para o segundo ponto, que é outras promessas que foram feitas a Israel. Então, a promessa de um filho a Abraão, além das solenes promessas, eu vou só passar aqui muito rápido, porque eu já falei a respeito disso. Né? Então, além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado de idade, sua esposa também. Além dela ser estéril, o pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer, um dos seus servos, né, que servia, um dos seus funcionários, seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou, falou de forma severa, que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaac. Quando Deus faz a promessa, Abraão já estava com 75, a mulher estéril, então ele olha e vê as impossibilidades e ele entende que era Eliezer, o servo dele, né, o Damasceno, que seria o herdeiro dele. E Deus, a Bíblia diz que de uma forma severa ele faz a promessa e diz, é como se ele dissesse, eu não estou te dizendo que é Eliezer que vai ser o teu filho, o teu herdeiro, não, eu estou te dizendo que eu vou te dar o teu filho, é das tuas entranhas que vai sair, é do ventre de Sara que vai sair. Sabe quando a gente fala uma coisa, a pessoa duvida e a gente vai afirma de uma forma severa? Dá-se a entender pela linguagem bíblica, pela tradução bíblica, que é isso que Deus faz, falando no tocante à promessa do filho dele, a Abraão. E aí a gente observa, depois que veio o nascimento de Isaac, e aí, como eu disse na aula passada, Deus ele tem um negócio com gente estéril, sabe? Então, não subestime as pessoas que você olha e que você acha que é estéril. Ai, tá aqui na igreja há tanto tempo. Faz nada. Tô entendendo. Parece que já se contentou com a salvação. Ei, Deus está construindo a história do abençoado. Pai baixinha. Deus está construindo a história da pessoa. O estéril sempre chega para surpreender os demais. E o tempo da espera do estéril parece que é maior do que a dos outros. Né? Pode ver a Ana lá em 1 Samuel. Ana esperou muito tempo para poder ter Samuel. Penina produzia só para mostrar que produzia. Mas o que eu acho interessante em Deus não se deixa enganar, viu, irmãos? Penina, ela produzia para mostrar que ela tinha condições, mostrar para Ana que ela tinha condições de frutificar, de dar filhos para Eucana. Mas quando Deus resolveu abençoar a madre de Ana e trazer Samuel, Samuel é quase igual a Abraão, sabe? O nome dele continua sendo propagado até o dia de hoje.
Se vocês me perguntarem qual era o nome dos filhos da Penina, nem isso tem na Bíblia. A gente nem sabe o nome dos filhos da Penina. Os filhos da Penina só entrou na história para poder promover Ana, né? Porque se Penina não pirraçasse, não perturbasse, como a Bíblia diz que ela é uma mulher perturbada, mulher perturbava. Então, às vezes, as peninas, é necessário as peninas na vida da gente para poder acelerar a nossa bênção. Porque se não tem penina, Ana não chora. Se Ana não chora, não tem conversa com Deus. E se não tem conversa com Deus, a bênção retarda. Então, a penina, eu sempre falo, penina foi a mola propulsora que Deus usou para poder arremessar a Ana para o degrau de cima, para um nível superior. E aí, quando Deus dá Samuel para Ana, ele não deu só Samuel, ele deu mais filhos também, está lá no capítulo 2. Se não me engano, capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Então, só que Samuel, ele veio, como diz a linguagem da modernidade, veio para arrebentar a boca do balão mesmo. Deus não trouxe só um filho, Deus trouxe um profeta, Deus trouxe um sacerdote, Deus trouxe um juiz e um escritor. Isso não é pouca coisa não, gente. Por isso que a bênção demorou, né? Dependendo do tamanho da bênção que Deus vai trazer na tua vida, vai levar um tempo, sabe por quê? Porque Deus precisa te preparar. A bênção está sempre preparada na mão de Deus, está sempre preparada. A gente aqui não está. Porque se Deus dá um avião para mim agora, eu arrebento com a cidade todinha que eu estou habitando, gente. Eu não estou preparada, eu não passei pela escola da aeronave. Se pôr um cirurgião dentro de um centro cirúrgico sem passar os anos que precisa passar na Universidade de Medicina, ele mata meio mundo de gente no centro cirúrgico. A mesma coisa é a gente na presença de Deus. Se Deus tem uma bênção grande para poder trazer por intermédio das nossas vidas, se a gente não for preparado para isso, a gente sai com a soberba, matando todo mundo que está ao nosso redor. A gente sentar usufruindo de um projeto grande de vez em quando, a síndrome luciferiana quer entrar dentro dos corações e achar que são melhores uns do que os outros, quando a Bíblia diz que é para eu olhar para os meus irmãos e ver eles como superior a mim. Não é o contrário. E por que tem tanta gente no meio do povo de Deus que querem ser um melhor do que o outro, gente? Eu disse agora há pouco, nessa aula aqui, o rico precisa do pobre, o pobre precisa do rico, o branco precisa do preto, o preto precisa do branco, o verde precisa do amarelo, o amarelo precisa do... Enfim. Mas vamos lá. Eu me empolgo, gente. O negócio vai fluindo aqui. Então Deus promete Isaac, Isaac vem. Aí vem Isaac com Rebeca também, Rebeca estéril. E aí quando Rebeca engravida, ela tá com dois filhos na barriga, Jacó e Esaú. Por isso que eu vou abrir um parênteses aqui de novo, gente. Por isso que o cristão tem que ser contra o aborto, gente. Se Rebeca fosse olhar as dificuldades de uma gestação de 2 filhos brigando dentro da barriga, porque a Bíblia diz que eles brigavam dentro da barriga da mãe. Já lutavam. O que é lutar? É brigar, é guerrear. Então, ela pergunta para Deus o que estava acontecendo, que estava aquele reboliço todo dentro da barriga dela, né? Eu vou parafrasear aqui. E Deus fala que aí dentro tem 2 nações. Aí dentro tem 2 nações. 2 nações? É. Então a gente vê Esaú e tem Jacó. E os 2 são representantes de 2 nações. E aí nós vamos entender que toda a vida que Deus traz na terra tem um propósito, tem uma missão. Deus não trouxe ninguém, nem traz ninguém por acaso. Ninguém cai de paraquedas na terra. Né? Não importa o pai que fez, importa que é bênção da parte de Deus. E Deus tem propósito por meio dessa vida. Mas enfim, vamos lá. A promessa de Deus renovada, aquela promessa que Deus fez a Abraão, Deus renova em Isaac. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que ele daria aquelas terras. Né? Deus promete, Deus confirma a bênção lá para Isaac, lá em Gênesis 26, quando ele está passando por um período de escassez, e aí ele pensa em ir para o Egito, e Deus já desce lá em Gerar e avisa para ele, não é para descer daqui, não é para sair daqui e ir para o Egito, só faltou dizer como seu pai não, viu? É para poder você ficar aqui em Gerar. E aí ele reafirma as promessas de que tinha feito a Abraão, ele reafirma a Isaac, e aí no terceiro ponto ele vem também renovando essas promessas. Por isso que a Bíblia diz Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Tem até irmãos que oram nos dias de hoje. Senhor, me coloco na tua presença, Deus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que eu estou querendo dizer com essa oração diante de Deus? Eu tô servindo a um Deus que não falha, um Deus que foi com Abraão, que foi com Isaac, que cumpriu as promessas em Abraão, cumpriu em Isaac, cumpriu em Jacó. Né? Não é simplesmente para citar que conhece a Bíblia, não. Então, a gente observa aqui que ele renova essa promessa para Jacó, que ele fez lá a Abraão, e de que daria as terras para Jacó, que seria futuramente Israel. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Jacó, ele profetiza bênção na vida dos filhos. Esaú,
Ele perdeu a primogenitura dele, trocou por um prato de comida. Gente, isso é fora, é muito louco. Uma pessoa, né, dá o direito de primogenitura, de herdar a maior herança do pai, trocando por um prato de comida. Isso traz uma lição tão grande pra gente. Não troque aquilo que é momentâneo, não troque aquilo que é provisório, aquilo que é eterno, por aquilo que é provisório, por aquilo que é momentâneo, não. Misericórdia, tem muita gente trocando, igual Esaú, trocando a salvação por um prato de lentilha, por 5 minutos de prazer com uma mulher, por 3 minutos de cachimbo de crack, por 3 minutos de loucura com uma cheirada de cocaína. Tem tanta gente trocando a eternidade, gente. A maioria estão igual a Esaú, trocando o eterno. A bênção da eternidade. Paz, Marilza, Deus te abençoe, minha cunhada. Trocando a bênção da eternidade por coisas provisórias, por coisas que vai morrer, que vai deixar aqui. É uma tristeza, mas enfim, não vamos falar disso agora não. E a gente observa uma coisa, que orientado por seu pai Jacó, Jacó vai até a casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril também. Por estágio de Labão, Jacó se uniu com Lia e teve 6 filhos, e com ela, mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concedeu 2 filhos com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, serva de Leia, mais de 2 filhos, perfazendo as tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, que chamou Diná. Então, a gente observa que teve as 12 tribos descendentes de Jacó. As mães foram Zilpa, foi Bila, foi Raquel. E depois você estuda melhor quem foram as mulheres deles e de quais delas descendeu cada filho, porque cada filho delas foram os números de tribos que formou a nação de Israel. Eu gosto de explicar assim com calma para que todos possam entender, porque tem gente que se a gente falar assim rápido, entende, mas tem pessoas, quando eu ministro uma aula aqui, eu estou ministrando para doutores, talvez, para pessoas que têm 2, 3 faculdades, para pessoas que têm ensino médio, mas também eu posso estar ministrando para pessoas que têm dificuldade de entender. Então eu gosto de ministrar para todos, para que todos tenham acesso às grandezas do nosso Deus, e não somente aqueles que têm um estudo elevado lá em cima, né? O nosso Deus, ele era assim, ele foi e ele continua sendo o mestre por excelência, e o maior mestre, ele fez questão de atingir todas as camadas sociais, e é assim que eu procuro seguir as pisadas do nosso mestre. No terceiro ponto da revista, fala no terceiro tópico sobre as promessas de salvação para Israel. A gente sabe que Israel, mesmo no cai e levanta deles, nas quebras de alianças, indo e voltando para a presença de Deus. O povo de Israel não era bem diferente da nossa geração não, viu gente? Quando eles estavam passando pelo vale da dificuldade, eles corriam e se agarravam em Deus. Enquanto dava para eles se manterem longe de Deus, eles se mantinham. Porque parece que servir a Deus para eles era um jugo, era uma escravidão. Como para muita gente nos dias de hoje, soa como sendo assim. E a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. As pessoas que estão aí fora dizem que é livre para pecar. Só o fato de você ser livre para pecar já diz que tu não é livre, diz que tu é um escravo do pecado. Né? E quem é escravo não faz o que quer, faz o que o seu Senhor quer. E o Senhor de quem vive fora da presença de Deus, ou é o pecado, e junto com o pecado, Satanás. Porque foi Satanás que trouxe o pecado para o mundo. Então, se eu não peco, eu fecho as brechas para o diabo atuar na minha vida. Mas se eu vivo, como diz a juventude aí fora, ladeira abaixo, então as portas estão abertas para Satanás ir andar na minha vida também. Né? E aí nós vimos que Israel, eles tinham esse problema de vai e volta para a presença do Senhor. O circo pegava fogo e eles corriam para a presença do Senhor. Igual aqueles meninos ruins, sabe? Que saem pra rua e apronta quando alguém dá um couro nele lá. Eles correm, vêm correndo, abrem o portão e entram e pedem socorro pro pai. Então é mais ou menos por aí. O povo de Israel era... Ai, gente, às vezes eu tô lendo a Bíblia e eu rio tanto, eu dou tanta risada. Porque a gente não é muito diferente deles, não. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, depois vocês leem, do 9 até o 11, trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel. Muitas pessoas de hoje falam assim, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje? Elas foram revogadas? Tem muitas pessoas que perguntam.
De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação no todo, não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro, mesmo ele nascendo, descendendo do povo israelita, descendendo de Abraão, descendendo de Jacó, descendendo de Isaac, descendendo da tribo de Judá, descendendo do trono de Davi. Mesmo assim, o povo endureceu os ouvidos a serviço deles, se fizeram de surdo. Mas isso tinha que se cumprir, porque já estava predito lá pelos profetas no Antigo Testamento, né? E aí a gente observa que no segundo tópico, a tristeza de Paulo por causa do povo de Israel, porque Paulo era irmão na carne do povo de Israel, né? O capítulo 9 de Romanos revela a tristeza de Paulo pelos judeus que não reconheceram, né? Que não conhecem a Cristo. Não reconheceram e muitos não reconhecem até os dias de hoje. E esse registro também está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil. Para o Senhor Jesus descende diretamente, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Isso está registrado em Romanos 9, versículo 5. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Já temos muitos judeus convertidos ao cristianismo, que foram convencidos pela pregação do evangelho. Então nós não podemos. Inclusive eu tenho uma amiga que ela foi fazer uma visita, ela mora aqui mesmo no bairro. Ela foi fazer uma visita na casa de uma família judia e eles totalmente incrédulos quanto à pessoa de Jesus Cristo. E Deus, o Espírito Santo de Deus usou ela na língua, né? Na língua aramaica. Não foi nem na hebraica. O Espírito Santo de Deus usou ela na linguagem aramaica. No aramaico antigo. E ele conhece o aramaico antigo. E ele pôde entender que Deus estava falando com ele por meio da boca de uma mulher que não sabe falar nem o hebraico. Pelo que eu saiba, a minha amiga não sabe falar hebraico. Deus usa ela no hebraico e usa em outras línguas. Mas Deus usou ela no aramaico naquele dia para poder conversar com um judeu que não acreditava em Jesus Cristo. E ele recebeu a mensagem em aramaico, a mensagem do céu, em aramaico por boca de uma pessoa que só fala o português. Então você vê o quanto o nosso Deus é poderoso quando ele quer alcançar alguém. E essa família com certeza deve ter se convertido, deve ter passado a acreditar na pessoa de Jesus Cristo. E isso é muito lindo. E aí a gente vê Paulo ele falando da tristeza dele por esse povo ter rejeitado o Messias. E aí nós vamos encerrar aqui no terceiro tópico, falando sobre a promessa da salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte: dos quais é a adoção dos filhos. Ou seja, nós somos adotados por Deus e enxertados na oliveira verdadeira, né? Outrora, o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que outrora éramos como um zambujeiro bravo. Infrutífero, não servia para nada, só para pecar, né? Ele compara a gente como um zambujeiro, falando numa linguagem figurada. E aí ele diz que esse zambujeiro, ele foi cortar, Deus pega esse zambujeiro, vamos dizer assim, em outra linguagem, meio oliveira brava, e pega ele e enxerta o galho na oliveira verdadeira. E por conta disso, a gente passa a desfrutar da seiva da oliveira verdadeira. Ou seja, nós somos filhos em adoção por conta da nação de Israel. Então, nós temos direito à salvação. Todas as nações têm direito à salvação, porque Israel foi escolhido como uma nação modelo para representar Deus diante das outras nações, né? Inclusive o Brasil, que na época não existia, mas que na presciência de Deus ele já sabia que iria existir. Porque, como eu sempre falo, Deus ele é o eterno presente. Deus não é Deus de ver de coisas passadas, de coisas futuras. Ele é o eterno presente. Ele chama as coisas do futuro para o presente como se já existisse, porque na presciência dele já está tudo pronto, tudo preparado. Nosso Deus é tremendo, ele é grande, ele é poderoso. E aí, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele diz, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Cristo é sobre todos, não Israel, mas Cristo, que descende da nação de Israel. Ele é sobre todos, ele é Deus bendito eternamente. Eternamente ele será bendito, né? E aí,
Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade, inclusive eu e você. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo. Está lá em Romanos 9, versículo 26, o apóstolo Paulo, Deus usando o apóstolo Paulo para poder, por intermédio do seu Espírito, para poder nos transmitir essas mensagens. E ele diz que o remanescente fiel de Israel, por isso que eu disse ainda há pouco para vocês, que não é quem habita o espaço geográfico de Israel, mas é o remanescente, É o remanescente que permanece fiel diante de Deus que será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Ou seja, o próprio Jesus que foi levantado lá de dentro do povo de Sião, do povo de Israel, do povo de Deus. É ele quem vai fazer isso. Ele é poderoso para salvar todos os israelitas que permanecerem fiéis até o fim. Eu dizia ontem à noite, aqui em casa, conversando, falando para o meu esposo, que o povo de Israel, eles estão dizendo, proclamando que o Messias está prestes a vir ao encontro dele e das nações. Só que eles estão esperando o Messias pela primeira vez, porque na verdade a primeira vez eles o rejeitaram. Então, para a gente, ele não está vindo pela primeira vez, ele está vindo para resgatar a igreja do Senhor. E nós vamos estudar isso na próxima aula. Quando eu tiver aqui um tempo mais disponível, eu vou dar a próxima aula antes de domingo, em nome de Jesus. Eu vou dar a próxima aula falando sobre as promessas de Deus para a igreja. E a gente vai entender que Jesus está vindo agora para arrebatar a sua igreja. Mas para o povo de Israel, o Messias está vindo para poder reinar no meio deles. Vamos dizer assim, eles estão atrasadinhos. A gente sabe que Jesus já veio, que o sacrifício já foi feito, que ele já ascendeu aos céus, está tudo registrado em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele cumpre com a promessa que ele fez aos discípulos de enviar um outro Consolador. Se é um outro, é porque ele também era Consolador, para todo aquele que se aproximava dele. Então, ele envia o outro Consolador e ali dá início à igreja. Mas eu não vou falar sobre a igreja agora, porque a igreja eu vou discorrer na próxima aula, tá bom? E aí a conclusão eu vou passar para vocês. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, porque Israel vai ser alcançado também. Quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio, que isso daqui já é uma matéria escatológica, não vai dar para eu falar com vocês agora sobre esse reino milenar. Lembremos da palavra do compromisso do Senhor. Qual é essa palavra? Ela está registrada em Isaías 43:13. Essa palavra é muito poderosa. E eu vou encerrar com ela dizendo: ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes de Deus criar o dia, ele diz: eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Essa pergunta que ele fez foi o próprio Deus para a nação de Israel por intermédio da boca do profeta Isaías. Então fica essa palavra para o nosso coração. E certifique-se, tenha certeza de que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Como nós acabamos de ler aqui, quando Deus opera, ninguém impede. Deus confunde, a medicina Deus confunde quem ele quiser, mas as promessas dele vai se cumprir na minha vida e na tua vida. E eu vou encerrar aqui com uma oração, gente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos pedir licença para o Senhor para entrar na tua presença, porque o Senhor é santo no sentido absoluto e nós somos pecadores. Pai, perdoa as nossas fraquezas, nossas imperfeições, em tudo aquilo que temos falado, agido ou pensado que não tem te agradado, que o Senhor venha nos perdoar, Pai. Sabemos que a gente amanhece o dia pecando e te irritando com o pecado. Às vezes por meio de intenções, de pensamentos, de julgamentos, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar nesse dia em nome de Jesus. E eu quero te pedir que o Senhor venha fixar esse ensino na mente daqueles que assistiram essa aula e daqueles que ainda irão assistir, Senhor. Que o Senhor venha tirar os bloqueios que às vezes vêm para impedir dos teus filhos entenderem a tua palavra. Que o Senhor venha arrancar os comichões dos nossos ouvidos, Senhor. Que o Senhor venha tirar, Senhor, essa mania que nós temos de priorizar as coisas terrenas e deixar o Senhor em segundo plano. Que o Senhor venha colocar um desejo voluntário dentro de nós de te servir, de te colocar como primazia em nossos corações. Eu quero te apresentar as vidas que estão aqui me assistindo, aquelas que irão assistir. Vai de encontro à vida dos teus filhos. Visita, Senhor, cada um. O Senhor conhece cada um, porque o Senhor
é quem assiste bilhões de pessoas que habitam esse globo terrestre. E o Senhor assiste a cada um de uma maneira especial. Então eu quero te pedir que o Senhor visite do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo saúde física. Que o Senhor venha visitar a alma dessas pessoas, o emocional delas, e venha trazer saúde também. Que o Senhor venha visitar a área financeira dos teus filhos também. Abrir portas aonde não tem portas abertas, fechar portas onde não cabe mais os teus filhos, onde está servindo de teu peso para os teus filhos te servirem. Pai, que o Senhor venha fazer tudo conforme a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua vontade venha prevalecer sobre a nossa vida, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela é boa, vai ser boa para mim. Se ela é perfeita, muito melhor será para mim. E se ela é agradável, vai trazer contentamento para a minha vida também, Senhor. Vai trazer plenitude para a minha vida também. Então que o Senhor visite o teu povo. Que o Senhor venha de encontro ao teu povo, Senhor. E eu volto atrás e vou te pedir, não apenas como visita, que o Senhor venha trabalhar na vida do teu povo para habitação, que o Senhor venha habitar na vida do teu povo, na casa do teu povo, das famílias deles. Porque receber visita do Senhor é uma coisa, e receber a habitação do Senhor na nossa casa é outra coisa. Então que nós venhamos decidir em abrir as portas da nossa casa, primeiro a espiritual, o templo espiritual, para a habitação do teu Espírito. E depois as portas da nossa casa, literalmente falando mesmo, para que o Senhor venha reinar em nossos lares, no meio da nossa família. Que o Senhor venha repreender espírito de contenda, de gritaria no meio das famílias. Espírito de desordem, Senhor, de destruição. Que o Senhor venha trazer libertação e transformação para o teu povo. Pai querido, eu quero apresentar nesse momento, eu não sei o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas eu quero apresentar o sobrinho da Marilza, minha cunhada, Senhor. E ao mesmo tempo eu já quero pedir para que a igreja do Senhor apresente esse moço. Eu não sei o nome dele, o teu povo também não sabe, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida desse moço que está com a saúde comprometida em cima de uma cama, Senhor. Para a medicina não tem cura, mas eu sei disso. E o teu povo também crê que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então eu quero te pedir que o Senhor visite esse moço agora, os órgãos desse moço. Que o Senhor visite o sistema neurológico dele, aonde for preciso, que a tua boa mão alcance a vida desse jovem, porque é um jovem. E ele é mais importante para o Senhor de pé, testificando o milagre do Senhor, do que numa cama deitado, Senhor, sem poder sair de uma cama. Então eu quero te pedir que o Senhor coloque esse jovem de pé, porque o Senhor tem poder para isso. Basta o Senhor querer. Então, aquilo que falta para esse moço, a vitalidade que falta nos órgãos dele, no sistema neurológico, no sistema, em todos os sistemas, Senhor, que compõem o ser humano, que houver a necessidade da visitação da parte do teu Espírito, que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor venha trazer ressurreição para a vida desse moço. Em nome de Jesus. Eu estou orando e crendo que o Senhor é poderoso para realizar esse milagre. E o Senhor é Deus de perto e o Senhor também é Deus de longe, porque o Senhor é onipresente, o Senhor está presente aqui, o Senhor está presente lá no leito onde ele está deitado agora também. Então visita toda essa família, traga saúde para todos que estão precisando de saúde, traga libertação para aqueles que estão precisando de libertação, traga transformação, traga salvação para essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.